Pessoal, que a paz de Jesus esteja com vocês. É sempre muita alegria, muita satisfação esse encontro que a gente faz para tentar entender um pouco mais sobre o mundo espiritual. E a nossa tarefa de hoje ela é a sequência do estudo que a gente vem fazendo em relação ao Livro dos Espíritos. A gente vai tratar da lei de adoração. Vamos continuar, né, o estudo. Esse assunto está na parte terceira do livro e disposto nas questões de números 653 a 656. Bom, fazendo uma pequena introdução, leis, elas regem as relações interpessoais, as leis civis, né, as leis dos homens, e regem também as relações entre os homens e coisas. Nesse caso específico, nós estamos falando das leis morais, que além de dispor sobre as relações entre homens, ela dispõe das relações entre os homens e Deus. O nosso tema especificamente, ele vai de encontro com essa parte que vai tratar do nosso relacionamento com o nosso Criador. A lei de adoração, ela rege especificamente essa situação. Mas o que vem a ser adoração? Se a gente for procurar estudar isso, buscar em dicionários ou fazer pesquisas, a gente vai encontrar uma resposta bastante interessante. Adorar é amar com intensidade. Então a adoração, ela é o quê? É a prática do amor da forma mais intensa, mais fiel, mais leal possível. É amar com devotamento, com respeito, com admiração. Então, quando a gente estuda o tema da lei de adoração, a primeira coisa que nós temos que ter em mente é que essa lei, ela é uma lei que ela é eivada de uma energia das mais bonitas possíveis, que é a energia do amor, que é essa intensidade que o amor ele causa nos homens. Aqui, mais claramente, quando a gente fala de adoração, uma coisa que a gente tem que ter, talvez como uma primeira situação, é que a adoração a Deus, ela tem que acontecer não pelo que Deus faz por nós, mas sim por quem Deus é, pelo que Ele é. Adorar a Deus, a gente tem que agradecer, a gente tem que ter essa devoção, esse amor intenso, esse respeito simplesmente pelo que é Deus, por quem Ele é. E, diferentemente das leis civis, as leis morais, elas não têm ali paradigmas a serem seguidos, né? Modelos. Não há um modus operandi descrito tanto na Bíblia quanto no Evangelho ou no Livro dos Espíritos, nesse capítulo, em relação à forma com que a gente tem que adorar a Deus. Aliás, esse é um ponto que o capítulo deixa em aberto. Talvez não valha, como são poucas questões e perguntas e respostas, o mais interessante para o papo de hoje é a gente ter um conceito muito básico. A gente vai falar, a parte que a gente vai tratar hoje é a adoração exterior. Para Deus, o que importa é o que vem do nosso coração, assim como a prece. Pouco importa palavras bonitas, rebuscadas, eruditas, se são proferidas da boca para fora. Da mesma forma,
o amor que nós temos que ter, esse amor intenso que nós devemos ter com Deus, ele tem que vir do coração. Aliás, eu diria que não existe amor se ele não brotar do coração, se ele não vier do íntimo do homem, se ele não for o sentimento mais profundo e verdadeiro de um homem. Seja ele um amor entre pais e filhos, entre marido e mulher e entre os homens e Deus. Não dá para usar essa expressão, essa palavra amar, se ela não vier do coração. Se ela não for revestida com um sentimento forte, um sentimento irresistível, um sentimento transformador, um sentimento emocionante. Esse capítulo trata exatamente disso. A adoração a Deus, ela tem que ser uma adoração muito simples e verdadeira, mas tem que vir do coração. Não adianta criarmos um modo, e dizermos da boca para fora que nós temos amor a Deus, temos fé em Deus, cremos em Deus, se a gente não o ama. E uma das formas que a gente tem de demonstrar esse amor é obedecendo a Deus, é sendo temente a Deus. E o que é ser temente a Deus? O que é ser fiel a Deus? É cumprir as regras que Ele estabeleceu. Deus está no meio de nós através das leis naturais, justamente que tratam esses capítulos. É por isso a onipresença de Deus se faz através das suas leis. Então, se a gente adora a Deus do fundo do nosso coração, a primeira coisa que nós temos que fazer é cumprir os preceitos de Deus, os mandamentos de Deus, cumprir a vontade de Deus, fazer aquilo que Deus quer. Agora, o espírito que Kardec faz essa pergunta, se há uma proibição ou uma repulsa de Deus em relação àqueles que o adoram e exteriorizam essa adoração. E o espírito diz que não, desde que essa exteriorização ela sirva de exemplo para outras pessoas. Se for uma exteriorização, uma adoração exteriorizada por alguém, mas que venha do coração, que seja sincera, verdadeira, que seja tomada de um amor imenso e profundo, e intenso, ela é válida perante os olhos de Deus, desde que isso sirva como exemplo para outras pessoas. Muitos têm dificuldade em adorar a Deus, em ter fé em Deus, precisa de ajuda de outros homens. Agora, o que é condenado, o que é repudiado, segundo o Espírito, é aquela adoração cujo o interesse ele é individual. Ela não é para trazer outras pessoas para a fé, mas simplesmente para enaltecer o egoísmo e a vaidade das pessoas. É aquela adoração que serve como um fundamento para os interesses pessoais daqueles que assim o fazem. Tá certo? O capítulo ele é curto, o assunto é profundo, mas é simplesmente isso. Adorar é o exercício do amor intenso. E amor só existe quando vem do coração. Tá bom, meus irmãos? Fiquem com Deus.